Olá, tudo bem? Vamos agora para mais uma aula de saúde pública. Vamos abordar a Lei 8.080, os principais tópicos, os tópicos mais cobrados em questões, tá? Então essa lei ela regulamenta aí o SUS, né? Considerada a lei orgânica do SUS. Então acompanha comigo aí na tela. Lei número 8.080 de 90 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Esta lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Aqui eu chamo a sua atenção, já vi várias questões, que esse devendo, porque é um dever do Estado prover as condições. E a questão vai colocar assim, podendo o Estado. Tá, isso vai estar errado, não é podendo. É devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Parágrafo 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Então aqui, esse dever que o Estado tem de prover a saúde, ele não vai excluir o dever das pessoas, o dever da família, das empresas e da sociedade. Artigo 3º. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Então, são esses os determinantes e condicionantes da saúde: alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais. Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do dispositivo no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Artigo 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público constitui o famoso Sistema Único de Saúde, que é o nosso conhecido SUS. Estão incluídas no disposto nesse artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados e de equipamentos para a saúde. Parágrafo 2º. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter complementar. Então não esqueça, a iniciativa privada ela pode sim participar do SUS, mas sempre de forma complementar. Artigo 5º. São objetivos do Sistema Único de Saúde a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, a formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social a observância do disposto do parágrafo 1º do artigo 2º desta lei, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde,
com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, dos objetivos e atribuições, né? Estão incluídos ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a execução de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 2. A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. 3. A ordenação da formulação de recursos humanos na área da saúde. 4. A vigilância nutricional e orientação alimentar. 5. A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 6. A formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. 7. O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 8. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano. 9. A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 10. O incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico, a formulação e execução da política de sangue e seus derivados, aí no inciso 11. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo que direto ou indiretamente se relacionem com a saúde, compreendida todas as etapas e processos da produção e consumo, e o controle da prestação de serviços que se relacionam direto ou indiretamente com a saúde. Parágrafo 2º. Entende-se por vigilância epidemiológica conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde, individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Entende-se por saúde do trabalhador, para fim desta lei, um conjunto de atividades que se destina através de ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária à promoção e proteção de saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetida aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Dos princípios e diretrizes. Artigo 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados, contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios. Pessoal, a partir de agora, esses princípios que são previstos aqui na Lei 8.080 são um dos assuntos mais cobrados quando essa lei é abordada na sua prova, tá? Então, preste atenção a cada inciso. Primeiro, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática. Participação da comunidade, tá? Esse é sempre muito cobrado. Descentralização
político-administrativa com direção única. Então temos a descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera do governo. Ainda vai ser assim, ó, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, tá? Com a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos estados, do DF, dos municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população. Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Organização de atendimento público específico. Então, atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica. Em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas recuperadoras. Da organização, da direção e da gestão. Artigo 8º. As ações e serviços de saúde executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada, grave essas expressões, hierarquizada e principalmente em nível de complexidade. O nível de complexidade vai ser crescente. Então, o nível de complexidade ele vai ser crescente. A direção do Sistema Único de Saúde é única, de acordo com o inciso 1 do artigo 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera do governo pelos seguintes órgãos. No âmbito da União, quem exerce é o Ministério da Saúde. No âmbito dos estados e do DF, pelas respectivas secretarias de saúde. E no âmbito dos municípios, também pela Secretaria de Saúde, ou órgão equivalente daquele município. Artigo 10. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única. Então, lembra que vai ter direção única em cada esfera de governo, e se os municípios optarem por constituírem consórcio, esse consórcio também vai ter uma direção única, tá? No nível municipal, o Sistema Único de Saúde poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. Artigo 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 13. A articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá em especial as seguintes atividades: alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. Você consegue observar através dessas imagens, tá? Então, são essas seguintes atividades: alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. As comissões intergestores, bipartite e tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores
contra os aspectos operacionais do sistema de saúde. A atuação dessas comissões intergestores, bipartite e tripartite, terá por objetivo decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde aprovados pelos conselhos de saúde. Então, os aspectos são operacionais, financeiros e administrativos. Artigo 14b. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS, são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social na forma do regulamento. O CONAS e o CONASENS receberão recursos do Orçamento Geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênio com a União. Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde, o COSENS, são reconhecidos como entidades e representam os entes municipais no âmbito estadual para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao CONASENS, na forma que dispuserem seus estatutos. Das atribuições comuns, a União, os estados, o DF e os municípios exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições. Coloquei aqui apenas um pequeno rol exemplificativo, definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde. 2. A administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados em cada ano à saúde. Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais. Organização e coordenação do sistema de informação em saúde, entre outras atribuições comuns. Da competência, artigo 16, a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde compete formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição, participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente, de saneamento básico e relativas a condições e aos ambientes de trabalho, definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, de rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária. Participar da definição de normas e mecanismos de controle com órgãos afins de agravo sobre o meio ambiente, o deles decorrente, que tenham repercussão na saúde humana. Participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador. Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica. Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos estados, DF e municípios. Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano. Promover articulação com órgãos educacionais de fiscalização do exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos na área da saúde. Formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da Política Nacional de Produção de Insumos e Equipamentos para a Saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais. Identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Prestar cooperação técnica e financeira aos estados, ao DF e aos municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional. Elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde e os serviços privados contratados de assistência à saúde. Promover a descentralização para as unidades. Então essa parte é interessante. Promove a descentralização para as unidades federadas
e para os municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal. Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, componentes e derivados. Acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais. Elaborar o planejamento estratégico nacional no âmbito do SUS, em cooperação técnica com os estados, municípios e Distrito Federal. Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o território nacional, em cooperação técnica com os estados, municípios e Distrito Federal. Parágrafo 1º. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual, do SUS, ou que representem risco de disseminação nacional. Artigo 17. Vem abordar a competência da direção estadual do Sistema Único de Saúde e aborda o seguinte: promover a descentralização para os municípios dos serviços das ações de saúde. Então, isso é uma competência da direção estadual do SUS. Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde. Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde. Coordenar em caráter complementar, tá? Executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, de alimentação e nutrição e de saúde do trabalhador. Participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana. Participar da formulação da política e da execução da saúde e saneamento básico. Participar das ações de controle e avaliação das condições dos ambientes de trabalho. Em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde. Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional. Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir unidades que permaneçam em sua organização administrativa. Estabelecer normas em caráter suplementar para o controle e avaliação de serviços de saúde. Formular normas e estabelecer padrões em caráter suplementar de procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano. Colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. O acompanhamento, avaliação e a divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federativa. Artigo 18. Vem abordar a competência da direção municipal do Sistema de Saúde, SUS. Então, competências municipais: planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS em articulação com sua direção estadual. Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições, aos ambientes de trabalho. Executar. Então, a obrigação de executar os serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, saneamento básico, saúde do trabalhador, é uma atribuição aí da direção municipal do SUS. Então, como atribuições do município, temos a execução de serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, saneamento básico, saúde do trabalhador. Dar execução no âmbito municipal à política de insumos e equipamentos para a saúde. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las. Formar consórcios administrativos intermunicipais, gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros, colaborar com a União e os estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras,
Observado o disposto no artigo 26, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar a sua execução. Controlar e fiscalizar procedimentos dos serviços privados de saúde, normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação. Artigo 19. Ao Distrito Federal compete as atribuições reservadas aos estados e aos municípios, tá? Então não esqueça que geralmente a competência do DF ela vai ser sempre mista, sempre abrangendo aí as competências estaduais e municipais, a exemplo desse artigo. Então, ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos estados e aos municípios. Do subsistema de atenção à saúde indígena. As ações e serviços de saúde voltadas para o atendimento das populações indígenas em todo o território nacional, coletivo ou individualmente, obedecerão ao disposto desta lei. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. Então, falou de financiamento da saúde indígena, isso é uma responsabilidade da União. Só que esse financiamento do subsistema de atenção à saúde indígena é uma obrigação da União, porém os estados, os municípios, as instituições governamentais e não governamentais poderão aí contribuir também de forma complementar, tá bom? Então é obrigatório para a União e vai ser facultativo para esses entes que eu mencionei. O subsistema de atenção à saúde indígena deverá ser como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Então, é igual ao SUS, descentralizado, hierarquizado, regionalizado. As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde. Dos serviços privados de assistência à saúde, do funcionamento. Artigo 20. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria de profissionais liberais, legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado, na promoção, proteção e recuperação da saúde. A assistência à saúde, ela é livre à iniciativa privada. Artigo 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados princípios éticos e normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde quanto às condições para seu funcionamento. Artigo 23. É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos. Então, vai ser permitida essa participação de empresas ou de capital estrangeiro, desde que elas venham fazer o seguinte. Primeiro, doação de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. 2. Pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar. A linha A é hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada e ações de pesquisa de planejamento familiar. 3. Serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes sem qualquer ônus para a Seguridade Social e demais casos previstos em legislação específica. Artigo 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observado a respeito as normas de direito
público. Pessoal, aqui fique ligado, tá? Essa participação complementar dos serviços privados, ela vai ser sempre formalizada através de contrato ou convênio, mas sempre seguindo as normas de direito público, não é normas de direito privado. As questões amam inverter esse tema, tá? Então, tem que respeitar o direito público. Proprietário, administrador, dirigente de entidades ou serviços contratados, tá? É vedado ser exercido por quem tem cargo ou chefia ou função de confiança no SUS. Artigo 27. A política de recursos humanos na área de saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas de governo em cumprimento dos seguintes objetivos. Primeiro, organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal. Artigo 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do SUS, eles são de regime de tempo integral. Os servidores que legalmente acumulam 2 cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS. Então aqui para você não esquecer, ó. Os cargos de chefia, direção e assessoramento necessariamente tem que ser exercido em tempo integral. E para os servidores que acumulem 2 cargos ou empregos, poderão trabalhar em mais de um estabelecimento, conforme previsto na lei. Do financiamento. Artigo 31. O orçamento da Seguridade Social destinará a Sistema Único de Saúde, SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde, ajuda, contribuições, doações e donativos, alienações patrimoniais e rendimentos de capital, taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde e rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. Ao Sistema Único de Saúde caberá metade da receita de que trata o inciso 1 desse artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados. As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde serão creditadas diretamente em contas. Serão creditadas essas receitas em contas especiais movimentadas pela sua direção na esfera do poder onde foram arrecadadas. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde serão depositados em conta especial em cada esfera de sua atuação e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. Parágrafo 1º. Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde. Artigo 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde será ascendente, isso aqui cai muito em prova, do nível local até o nível federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do DF e da União.
Então, isso é um dos tópicos mais cobrados nas questões que você precisa memorizar. Então, toda vez que fala do planejamento e do orçamento do SUS, ele é sempre de forma ascendente. Por que ele vai ser ascendente? Porque ele vai vir sempre do nível local ao nível federal. Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do SUS e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área de saúde. Artigo 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa. Artigo 41. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionados pela Direção Nacional do SUS, permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de recursos humanos e para transferência de tecnologia. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde, SUS, mediante convênio, preservada sua autonomia administrativa em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão, dos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados. Parágrafo 2º. Em tempo de paz, então não é a qualquer momento, e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde, conforme se dispuser em convênio, que para esse fim foi firmado. Pessoal, então eu te apresentei a Lei 8.080, abordando, claro, os tópicos principais. A gente não viola na literalidade, mas a grande maioria da lei, e enfatizando sempre os incisos, os artigos, os parágrafos que são sempre mais cobrados nas questões de concurso. Então veja essa aula quantas vezes for necessário, tá? Para você realmente fixar o conteúdo que ele vai estar presente na sua prova. Então, valeu, até a próxima aula, até a nossa aprovação.